Bom dia, galera, tudo bem? Hoje nós vamos voltar com o bioma amazônico. Dessa vez nós vamos falar da Amazônia 3, a parte 3 desse bioma. Nessa aula eu vou abordar a questão da hidrografia, uma das características mais marcantes também do bioma amazônico. Claro que se você olhar o espaço amazônico, você vai perceber que o espaço amazônico é dominado pela grande floresta e vem o rio serpenteando a Amazônia. Esse o rio Amazonas, o famoso rio Amazonas, que é o maior rio do mundo em volume de água e extensão. Esse rio ele tem uma característica marcante, ele é um rio de origem nival e um rio de origem pluvial, ou seja, 60% das chuvas que caem no rio Amazonas são dependentes da evapotranspiração e 40% são dependentes do derretimento das neves que ocorre na Cordilheira dos Andes. Na realidade, o que acontece? Esse rio ele nasce no Planalto de La Raia, no Peru, Lago Lauricocha, e ele entra no Brasil com o nome o quê? Com o nome Solimões. Quando ele chega próximo a Manaus, ele encontra com o Rio Negro, que nasce no Planalto das Guianas, e ali forma o Rio Amazonas. O Rio Solimões é conhecido como o Rio de Águas Claras, e o Rio Negro é conhecido pelo Rio de Águas Escuras, porque ele nasce no Planalto das Guianas e esse planalto é muito rico em ferro e manganês, então dá essa coloração escura no rio. E ali em Manaus ele se encontra formando ali o Rio Amazonas. Esse rio é tão grande que na desembocadura dele, ou seja, na saída dele, ele possui uma foz mista. O que é uma foz mista? Uma foz em delta e uma foz em estuário. A foz em delta, ela é uma foz dessa maneira. É isso, ela abre alguns canais que facilita na questão geoeconômica. Já a foz em delta, ela foz em estuário, ela sai sozinha. Aqui ó, foz em estuário, beleza? E aqui a foz, certo? Em delta. O Rio Amazonas, ele basicamente domina todas as questões de ordem da geografia humana e da geografia econômica e da geografia física da região e também da geopolítica. Um tema que eu vou abordar em outras aulas. Uma das características que mais chamam a atenção no Rio Amazonas é a quantidade de espécies de peixes que tem no Rio Amazonas. O Rio Amazonas tem mais de 5.000 espécies de peixes. Se você for comparar com os oceanos têm no máximo de 150 a 950 espécies de peixes. O Rio Amazonas tem mais de 5.000. Inclusive tem o pirarucu, né? Pirarucu, e tem também o candiru. O candiru é aquele peixinho pequenininho, né? Não é aconselhável você tomar banho pelado nas águas do Rio Amazonas, já que o candiru ele entra pela sua uretra, dentro do seu organismo, ele explode. Além disso aí, uma das coisas mais importantes também do Rio Amazonas é que ele funciona dentro desse espaço como uma artéria de comunicação. Ou seja, os igarapés que você tem, que chamam-se o quê? Os caminhos das águas e outras funções que tem o rio também. Tudo ali está sintonizado com o Rio Amazonas. A movimentação, por exemplo, na Amazônia é toda feita pelos rios. Mas uma coisa que vem chamando bastante atenção no Rio Amazonas é a presença de algumas hidrelétricas. Olha a atualidade aí, pessoal. Atualidades são importantes para observar isso aí. Dentre elas, a hidrelétrica de Santo Antônio Giral, no Rio Madeira. A hidrelétrica causa alguns problemas de ordem ambiental. A degradação da fauna e da flora é um movimento chamado do movimento de atingido por barragem. As populações que são deslocadas daquela região ali. E uma outra coisa que deve ser lembrada são as populações que partem de outras regiões para poderem vir trabalhar nessas hidrelétricas aí, o que causa um apodrecimento social dessas regiões, que é o caso, por exemplo, de prostituição, tráfico de drogas, desemprego e outras coisas mais, porque essas hidrelétricas que são construídas recentemente são hidrelétricas da terceira revolução industrial, então, são hidrelétricas altamente tecnológicas, então requer uma mão de obra altamente qualificada. Uma outra hidrelétrica que vem dando problema aí, vem em fase final de construção, é a hidrelétrica de Belo Monte, no Rio Xingu, que também vem criando também grandes problemas de ordem ambiental na região, porque o espaço amazônico ele é muito interessante para a produção de energia elétrica através de hidrelétricas. Só que a gente tem que ver que o meio ambiente não pode ser tão maltratado como ele vem sendo maltratado. Eu vou dar um exemplo para vocês de Balbina. Balbina foi uma hidrelétrica que foi construída em 1970 no rio Uatumã para alimentar uma cidade como Manaus, que tinha 500 mil habitantes na época. Manaus agora tem 2 milhões de habitantes. O que aconteceu?
eles construíram a hidrelétrica de Balbina e houve um alagamento na parte principalmente da flora amazonense. E como você tem ali na Amazônia o chamado ouro verde, que são as madeiras de lei, como cedro, peroba, pau-rosa, mogno, jacarandá, quando você coloca essas madeiras no fundo do lago, elas entram em decomposição, formando ali um ácido sulfúrico. E esse ácido começou a corroer as turbinas da hidrelétrica de Balbina, que constantemente tem que ser reformulada. Então o Rio Amazonas, ele é basicamente o que? Ele é tudo dentro do espaço amazônico, mas tem que ser muito bem tratado. Beleza, pessoal? Então em outra aula a gente vai abordar com mais profundidade essa questão aí. Um outro caso interessante que eu acabei esquecendo de comentar aqui é a questão da biodiversidade do rio. Ou seja, o que alimenta a biodiversidade do rio é o apodrecimento das espécies que estão nas margens do rio. Existe um primeiro degrau de mata, que é a mata de Igapó, que permanece o ano inteiro alagada. Ali você tem as espécies higrófilas. Essas espécies aí da flora que tem ali nas margens do rio, elas apodrecem e levam sedimentos, eles levam alimentação para os rios. Então é o que faz com que o Rio Amazonas tenha essa grande biodiversidade aí. Tranquilo, pessoal? Deixe um like no meu canal lá. Na próxima aula nós vamos abordar a questão da vegetação, que também é uma parte super interessante do espaço amazônico. Aí nós vamos ver a Amazônia 4. Abraço!